Gente, esse vídeo é muito legal, é muito importante, fique aqui comigo, é um vídeo longo, ok? Mas vale a pena porque tem muito conhecimento bacana. Eu vou falar sobre a importância do porquê você tem que entender a anestesia, tá? Vou dar algumas dicas de ouro essenciais para você não ter falha em anestesia. Vou falar sobre técnica de bloqueio anestésico e sobre anatomia e algumas variações anatômicas, ok? Então fica aqui comigo. E aí, pessoal, tudo bem? Olha só, hoje eu trago uma novidade, tá? É algo muito exclusivo. Esse vídeo não vai estar disponível nas minhas outras mídias, então é um presente para vocês que estão aqui dentro do grupo, que entraram nessa comigo, tá? Que estão aqui participando. E já vou adiantar, eu vou falar muita coisa bacana e quero que vocês se comuniquem, quero que vocês comentem aqui embaixo depois o que vocês acham, se vocês concordam, se não concordam, se tem alguma forma diferente de fazer, tá? O que eu vou falar aqui? Vou dar uma aulinha para vocês de alguns pontos bem importantes sobre anestesia, beleza? Então vamos lá. Gente, por que eu bato muito nessa tecla da anestesia, né? Porque a anestesia, gente, é um negócio que faz o paciente ficar ou não no seu consultório. Simples assim, né? Bem básico. A principal causa do medo de dentista é decorrente da anestesia. Então é na anestesia que nós traumatizamos o nosso paciente ou não. É ou não é do interesse aí de vocês aprender a fazer uma anestesia bacana, saber fazer uma anestesia bem sucedida e não ter erro nenhum? Claro que é. Qualquer área da odontologia, se você for bem sucedido na anestesia, você vai ter aí um consultório de sucesso. Então, gente, olha só, o que eu percebi sendo professora, né? Eu fui professora durante 3 anos na faculdade privada aqui em São Paulo, na FMU, e eu percebi o quê? Que lá, mesmo nos semestres mais avançados, o pessoal tinha muita dificuldade para anestesiar. Ou aqueles que não tinham dificuldade para anestesiar, você percebia que era uma coisa meio empírica, né? Um negócio que meio que aprendeu de orelhada, meio que aprendeu fazendo, meio ali no olhômetro. E aí a gente tem que acender um alerta, né? Será que a anestesia é algo que realmente é assim tão tecnicamente reprodutível e não existe nada por trás? Será? Discussão que eu quero que vocês fiquem atentos, tá, gente? É muito importante a gente entender e ter todos os conceitos teóricos por trás de uma coisa tão importante como a anestesia. E a primeira delas é anatomia, galera. Realmente, assim, saber anestesiar tá diretamente relacionado com o quanto você sabe de anatomia, tá? De cabeça, pescoço, de face, né? Então, pessoal, anatomia é fundamental, tá? O que eu percebi? Os livros que tem disponíveis sobre anestesia, ou até mesmo os atlas, né? Eu senti uma certa falta assim, de material de qualidade, com imagem de qualidade que mostrasse para vocês exatamente onde está a relação do nervo, quais os aspectos anatômicos, os acidentes anatômicos, os fatores que realmente vão fazer você entender o que você tem que anestesiar, onde você tem que anestesiar, né, e para conseguir conciliar com uma técnica. Lembra do livro que eu comentei com vocês, né? Justamente essa mentoria, esse grupo em prol, né, de um lançamento que eu vou fazer do meu livro digital sobre anestesia. Justamente é uma coisa muito bacana porque eu fiz com muito amor e carinho um material que vão ter imagens muito diferenciadas para vocês visualizarem e entenderem essa anatomia, tá? Mas falando um pouquinho mais de anatomia, vamos lá, recordar. Quanto ao nervo alveolar inferior, a gente sabe que a técnica mais difícil é o bloqueio desse nervo. Por que ele é difícil? Anatomicamente, ele tem sim os fatores de dificuldade. O próprio fato de a mandíbula ser um osso mais denso, você não consegue simplesmente infiltrar aqui na frente do fundo de sulco e você vai ter uma anestesia de sucesso. Não, você precisa pegar esse nervo na entrada do canal dele dentro da mandíbula, né? E esse pegar o nervo na entrada do canal, que é o que pega, que faz com que vocês tenham dificuldade nessa anestesia, né? Porque realmente é a anestesia que a gente mais tem chance de falha e que é de maior curva de aprendizado aí, é o bloqueio do nervo alveolar inferior. E aí um dos erros básicos de anatomia que eu percebo, de falta de conceito de anatomia, é, por exemplo, para saber se o bloqueio pegou ou não. Eu percebia muito vocês perguntando assim, nossa, mas a sua língua já está dormente? Né? Você pergunta para o paciente, a língua está dormente? A língua está dormente? Gente, vamos lá, vamos fazer uma revisãozinha. O que o nervo alveolar inferior inerva? Vamos recordar? Olha lá. Então, a gente vai ter inervação sensitiva do osso, tá? De hemimandíbula, tá bom? Então, todo o corpo da mandíbula, o osso alveolar, tá? De metade da mandíbula, referente ao nervo que você quer anestesiar, tá? Ligamento periodontal de hemimandíbula. Gengiva vestibular, pré-molares para frente, até onde? Até a linha média
polpa dos dentes de hemimandíbula, lábio inferior, pele do mento. Quem é o nervo responsável por gengiva lingual da mandíbula? A língua. Então, quem é o nervo responsável? É o nervo lingual, né? O que acontece? Quando a gente vai anestesiar o nervo alveolar inferior, a proximidade do nervo lingual com a entrada do nervo alveolar inferior no canal é realmente muito próxima. Então, acaba que por difusão do anestésico, você acaba tendo, sim, a anestesia do nervo lingual, né? Mas você pode ter anestesia do nervo lingual e não ter anestesia do nervo alveolar inferior, ok? Por quê? Por N motivos, pela angulação da agulha, às vezes você modificou um pouquinho a técnica e acabou injetando mais anestésico numa região mais próxima do nervo lingual, e a gente sabe que a quantidade de anestésico para atingir determinado nervo também é importante, tá? Então, se quantidade insuficiente de anestésico chegou próximo ao nervo alveolar inferior, não vai anestesiar, galera, ou vai anestesiar muito pouco, muito superficialmente, tá? Qual é a pergunta que a gente tem que fazer para saber se o nervo alveolar inferior de fato foi anestesiado? Seu lábio está dormente. Então, o que você pode fazer? Você pode apertar o lábio do paciente de um lado e do outro, para ele ter essa comparação de que lado está anestesiado ou que lado não está anestesiado. E você pode perguntar, você está sentindo alguma coisa diferente no seu lábio? Se o paciente relatar assim, doutor, estou sentindo um formigamento, estou sentindo uma sensação esquisita, está coçando, qualquer tipo de sensação, tá, gente? Qualquer tipo de alteração de sensibilidade já é indicativo de que você está no caminho e que você foi eficaz na sua técnica de bloqueio do nervo alveolar inferior, ok? Então, lembra disso, ok? Não é para perguntar se a língua está dormente, tá bom, gente? Outra coisa que vai pegar muito no sucesso da anestesia do nervo alveolar inferior são as técnicas mesmo, né? E a gente percebe que tem duas principais técnicas de bloqueio, que é a técnica direta e a técnica indireta ou técnica das 3 posições. E aí eu vou levantar um questionamento aí, realmente uma discussão saudável, como sempre, por favor, né, gente? Pra gente entender um pouquinho mais o que é essa técnica, para saber quem aí faz mais uma, quem aí faz mais a outra, né? E trazer realmente o feedback de vocês a respeito, por exemplo, da técnica das 3 posições. O que é essa técnica? Ela parte do pressuposto de que se você faz uma punção é uma perfuração com a agulha, você conseguiria anestesiar já os 3 nervos: nervo lingual, nervo bucal e nervo alveolar inferior. Lembra que eu falei ali na anatomia que a gengiva vestibular dos molares não é anestesiada pelo nervo alveolar inferior? Quem que anestesia? Nervo bucal. Então eu preciso sim anestesiar o nervo bucal quando eu vou mexer na região vestibular dos molares inferiores, tá bom? Então nessa técnica seria interessante, você vai com uma punção só, você então teria mudando a angulação da carpule, tá? Para onde? Mais para vestibular, recua um pouquinho, né, em direção ao nervo alveolar inferior, recua um pouquinho em direção medial ao nervo lingual. E aí você injeta o anestésico, todo um tubete de anestésico, tá? Nessas 3 regiões. O que acontece, gente? Por que eu não gosto muito dessa técnica, tá? Porque você acaba diluindo, não diluindo, mas você acaba dividindo a quantidade de anestésico entre 3 posições. Enquanto que para a gente ter uma anestesia efetiva do nervo alveolar inferior, o ideal seria um tubete para o nervo alveolar inferior, ok? Para a gente realmente ter aí um sucesso dessa anestesia. Então, a chance de falha em uma anestesia onde eu acabo dividindo a quantidade de anestésico é maior. É simples assim. Essa é a minha opinião, tá, gente? Claro que tem gente que é bem sucedida com essa técnica? Tem! E até quero saber o feedback de vocês. Me coloque aqui embaixo, assim, olha, não, doutor, eu uso a técnica das 3 posições, nunca tive problema. É legal ter esse feedback, é legal ter essa discussão, né, essa troca de informações, e esse grupo serve para isso, tá bom, gente? E a técnica direta, o que é? Então, a gente entrar com uma agulha justamente no nervo alvo, direcionando o que? Sua agulha, né, e a carpule para a entrada do nervo alveolar inferior no canal mandibular, e chegando lá, então, você depositaria um tubete de anestésico, e as anestesias suplementares, como nervo bucal, seriam com outra punção, você tira a agulha inteira e depois reposiciona em outra posição com outro tubete, né? Com outra quantidade de tubete também. Não vai ser um tubete para o nervo bucal, né? Quanto que geralmente a gente usa para o nervo bucal? Para o bloqueio do nervo bucal, de 1/3 a metade do tubete. Então, gente, essa é a minha preferência. Eu prefiro realmente a técnica direta, mas
Volto a falar, escrevam aqui embaixo o que vocês acham, beleza? E agora algumas diquinhas de ouro que eu acho imprescindíveis, tá? Para você se dar bem num bloqueio de nervo alveolar inferior, que é realmente a anestesia que a gente mais tem dificuldade. Se você tem uma radiografia panorâmica em mãos, pegue ela e procure a entrada do canal. Geralmente, na radiografia, a gente vai conseguir ver o quê? Uma imagem radiográfica em formato de V, tá? Como se fosse a entradinha do canal. Que região é essa? Região de língula da mandíbula, tá? É justamente um acidente ósseo ali onde a gente tem a entrada do nervo alveolar inferior. Procurou essa entrada, aí você vai observar ela em relação ao plano oclusal, ou seja, em relação aos dentes inferiores. Como que tá essa altura? Tá muito alto? Tá muito para baixo? Né? Porque qual que é a recomendação da técnica clássica, né? 1 centímetro, ou seja, 10 milímetros acima do plano oclusal. E vocês acham que 10 milímetros é utilizado para todo paciente e você vai ter sucesso com apenas 10 milímetros? Muitas vezes não. Muitas vezes você tem que reposicionar mais superiormente a sua anestesia. Se você já bate o olho na radiografia panorâmica e identifica isso, não tenha dúvida, já faça isso, já reposicione mais superiormente a sua anestesia, que você vai ter sucesso, ok? Outra dica, gente, muito importante, tá? É a respeito de palpar a mandíbula. O que acontece? A gente vê nos livros também, de novo, né? Referências muito variáveis, eu diria, né? Uma delas é RAF pterigo-mandibular, aí você faz uma linha perpendicular e traça no meio da linha, imaginando o tecido mole. Gente, sério, a primeira vez que eu vi isso, quando eu tava na faculdade, eu li isso, eu fiquei, o quê? Sério, era muito complexo, era uma coisa muito abstrata para mim, né? E depois, com o tempo, justamente, eu fui conversando com outros colegas e pegando isso na prática. Demorou, tá, gente? Não foi assim da noite pro dia que eu aprendi a super anestesiar bem, por isso que eu tô aqui também, para que vocês tenham essa curva um pouco mais rápido, não precisa ficar sofrendo anos para aprender a anestesiar bem, né, gente? Então, olha só. Você tá com a sua mandibulinha lá, o paciente, né? Óbvio, no caso, não só a mandíbula, pelo amor de Deus. O que você vai fazer? Palpa o ramo da mandíbula, gente. Bote seu dedinho lá e palpe. O que você tem que palpar? O bordo anterior do ramo, tá? Então, você tem que sentir toda essa região aqui, ó, tá? Para você realmente saber onde você vai entrar com a carpule. Então, se você tem noção de onde visualmente, imaginar tridimensionalmente, mentalmente na sua cabeça esta região, a chance de você entrar com a sua carpule de uma forma mais direta, tá? É melhor. Tá? Ou seja, você vai realmente ter sucesso na sua anestesia sem ter que ficar refazendo várias vezes a anestesia para pegar a anestesia. Porque a gente sabe que quanto mais anestésico você usa, maior o risco de uma superdosagem, tá, gente? Então, que pode levar a complicações, tá? Então, fique atento a isso. Palpe a mandíbula antes de você anestesiar. A anestesia, como eu falei, a anestesia do nervo alveolar inferior é uma anestesia complexa, tá? E mesmo a gente fazendo tudo certinho, a técnica certinha, como ela é prescrita, né? Fazendo todas as dicas, utilizando todas as dicas que eu tô dando agora, mesmo assim você pode ter erro. E aí o erro pode ser vindo de onde? Tem uma coisa também que a gente tem dificuldade de aprender na graduação que se chama inervação acessória, tá? Poucos professores falam sobre isso, alguns falam e principalmente os que mais falam não são da disciplina de anestesia, eles são da disciplina de anatomia, tá? De novo, olha como a anatomia é importante, né, gente? Então, o que é essa inervação acessória? A gente tem alguns nervinhos como nervo cervical, nervo miloióideo, nervo aurículo temporal. Aí, como fazer para anestesiar esses nervos, tá bom, gente? Gente, essa técnica são técnicas de anestesia complementares e são de extrema importância você saber como fazer. Mas essas técnicas estão no meu livro, certo? Porque elas realmente descritas da forma como eu descrevi e demonstrando da forma como eu descrevi só no livro, beleza? Mas saiba que você precisa entender que muitas vezes sua anestesia não tá dando certo por inervação acessória, tá? Ou forame bífido, por exemplo, né? Quando o forame, o canal mandibular, não é apenas um canal, a gente pode ter 1, 2. E aí, como faz para anestesiar? Quando tem um canal saindo aqui, o outro aqui, tudo isso logo mais. Então, gente, olha só, compartilhei com vocês várias informações importantes, algumas foram dicas. Como eu falei, eu não encontrei em livro nenhum, eu
aprendi, tá? E outras coisas, sim, eu fui atrás de livros procurar, tá? Eu tive complicações quando eu comecei a anestesiar. Uma delas foi quando eu estava na graduação ainda, que foi realmente uma reação de sobredosagem, tá bom? O paciente, acabei que eu usei mais anestésico do que precisava na época, como eu era aluno de graduação, eu não entendia direito o que estava acontecendo, só sei que realmente assusta, e aí por conta disso eu corri atrás desde a graduação, falei, gente, não dá, preciso de algo a mais, e fui realmente estudar a fundo o que acontecia em anestesia. E a segunda vez que eu tive a complicação já foi com outro panorama. Por quê? Porque eu já tinha estudado, eu já sabia o que estava acontecendo, eu já identifiquei na hora o que era que meu paciente estava apresentando, porque as complicações, ok, elas podem acontecer para quem não sabe com maior risco, mas mesmo para quem sabe, elas também podem ocorrer. Elas ocorrem para quem faz, ok, pessoal? Então, se você já tem esse conhecimento na ponta da língua e você sabe como tratar esse paciente, como atender esse paciente, é outra história, tá? Então, eu tô dando esse relato para vocês porque realmente eu tive dificuldade com anestesia no começo, tive essas complicações que me fizeram buscar, que me fizeram entender a anestesia odontológica de outra forma, com outra visão, de uma visão mais global, mais realmente importante, dando a devida importância para esse procedimento e não só uma coisa que, eu vou aprender de qualquer jeito, né? Eu vou acabar aprendendo, porque é uma coisa que tem a ver com experiência, com quantidade de vezes que você faz, claro que sim, mas se você tem ciência por trás, se você tem conhecimento teórico por trás, é outra coisa, ok, galera? Então, essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês, tá bom? Parabéns mais uma vez por vocês que estão aqui nesse grupo, tá? Vocês estão dando um passo que tá diferenciando vocês de muita gente, estão dando um voto de confiança não só para mim, mas para vocês também, nas competências, na capacidade de onde vocês podem ir. E sem dúvida nenhuma, todos que estão aqui vão ter muito sucesso na carreira porque vocês estão buscando isso, ok? Parabéns e vamos em frente!